Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, hoje nós iremos abordar um assunto que muito cai em concurso público. Nós iremos abordar sobre o Word 2010, que ele é um editor de texto e algumas bancas costumam o chamar de processador de texto, tudo bem? Antes de começar a falar sobre o Word, você precisa entender sobre questões de uso. É isso mesmo. A primeira coisa que você precisa entender, gente, que tem uma pecinha, vou até trazer para vocês aqui, ó. Essa pecinha aqui se chama cursor, exatamente. Normalmente nós chamamos do nome informal, que é o mouse, né? E aonde eu quero chegar? Eles vão perguntar o que é mouse, professor? Não, ele não vai perguntar o que é mouse. Ele vai te perguntar o seguinte: você sabe a diferença do botão esquerdo para o botão direito? Aí aquele momento cri, cri, cri. Bom, gente, o botão esquerdo ele serve para selecionar, exatamente. Toda vez que você vai selecionar algo é o botão esquerdo. E o botão direito serve para quê? Ele serve para abrir um menu de acesso rápido. Então veja, duas perguntas que poderiam cair em concurso público que são muito simples e que a gente não sabe ou poucas pessoas, né, conhecem sobre o assunto. Botão esquerdo, selecionar. Botão direito, abrir menu de acesso rápido. Outra coisa também bem importante. Vou colocar no meu nome aqui, João. E aí no concurso pergunta o seguinte: sabendo que você deu um clique na palavra João, o que vai acontecer? Vai posicionar o cursor na palavra. Se eu dei 2 cliques, né? Independente se seja no início, no meio ou no final da palavra, você vai selecionar a palavra completa, tá ok? E se você dá 3 cliques, você vai selecionar todo o parágrafo. Então percebam, se eu selecionei uma vez, posiciono 2 vezes a palavra completa, 3 vezes o parágrafo aonde a palavra esteja inserida, tudo bem? Bom, entendemos agora o dicas de uso. Agora a gente vai trabalhar com a estrutura, tá, do Word 2010. Bom, essa aula, gente, ela é específica para o Word 2010, mas você precisa entender alguns princípios básicos. Que princípios básicos são esses? O Word, né, a família Office, na verdade, ela cresce de 3 em 3 anos. 2007, que é o padrão, e aí você acrescenta mais 3, 2010, mais 3, 2013 e mais 3, 2016, que é a última versão. Se for seguir essa sequência cronológica, né, provavelmente no ano que vem, em 2019, a Microsoft lance, né, a nova versão do Office. Mas o que eu quero que vocês compreendam? A partir da versão 2013, todos os recursos de adicionar imagens, vídeos, músicas podem ser inseridos diretamente da web. Então significa que você pode pegar uma imagem que esteja dentro do site do Google ou até do próprio site da LAC. Você pode pegar um vídeo, você pode pegar uma música. E o Word 2010 ele não possui esse recurso. Por quê? 2010 e 2007 eles são ferramentas que trabalham localmente. O que é localmente? Ele só vai conseguir inserir imagem, inserir trabalhos, por exemplo, de um pendrive que esteja conectado ao computador, de uma pasta que esteja no computador, de uma máquina que esteja conectado à rede. Por exemplo, aqui nós temos uma máquina que vocês estão vendo a visualização da nossa aula. Essa máquina ela é compartilhada com a secretaria, é compartilhada com a direção, por exemplo. Então eu posso sim compartilhar ou buscar essa imagem através dessa rede de computadores, que a gente chamamos de rede LAN, que nós vimos na aula passada. Então percebam, gente, o Word ele tem algumas especificidades quando se trata nas suas versões. Até 2010 não conseguia-se o recurso web. A partir de 2013 consegue-se sim diretamente da web. 2013 e 2016, tudo bem? Bom, essa é a diferença crucial que tem das versões. Agora, todo o Word ele é baseado em guias e grupos. Professor, o que seria guias? Gente, guias nada mais é do que um conjunto de opções, tá? Um conjunto de opções. E o que seria grupos? Seria as divisões desses grupos. Tá? Seria como se fosse o seguinte: a guia é um conjunto maior de opções e aí as subdivisões de opções seriam os grupos, tudo bem? Nós iremos abordar 8 grupos e 23 nós iremos abordar 8 guias e 23 grupos, tudo bem? Mas a gente vai discutir isso no decorrer da aula de forma bem análoga para que você consiga compreender.
Tudo bem? Bom, entendemos que o Word 2010 ele trabalha de forma local e tem uma coisa muito importante que nós vimos na aula de software. Todo aplicativo, ele gera um arquivo. O Word, ele gera um arquivo. E o arquivo do Word de 2010 é a extensão .docx, tá? .docx. Nós temos versões antigas, 2003, que não trabalha com a extensão, tá? .docx. Ele trabalha com a extensão .doc. Ah, professor, mas eu estou vendo o Word de 2010, por que o senhor está falando do Word de 2003? Porque as bancas, malandramente, né, de forma assim, astuciosa, ela quer cobrar se você entende realmente todas as funcionalidades do aplicativo em questão. E ele vai te perguntar o seguinte: qual é a extensão padrão do Word de 2010? E aí você vai responder DocX. E aí ele te pergunta: sabendo que a extensão padrão do Word de 2010 é DocX, é possível abrir um arquivo com uma extensão antiga? Aí você fala: puxa vida, será que é possível abrir? E eu te respondo que sim. Tá? É possível, lógico. Como é uma extensão antiga, pode acontecer que recursos, né, não estejam habilitados. Por que não estejam habilitados? Porque é uma extensão antiga, não existia essa estrutura no documento. Mas é possível abrir? Sim, eu consigo abrir esse documento. Tudo bem? Então vejam, se eu estiver utilizando o Word 2010 ou versão superior, eu consigo abrir uma versão criada lá no 2003? Sim, é possível. Aí ele te pergunta, mas qual é a extensão padrão? Qual é a extensão nativa do Word de 2010? E você vai responder que é o DocX. Tudo bem? Então, isso você precisa estar ciente. Bom, salvo engano, foi o CESP que cobrou essa questão. Ele perguntou o seguinte: qual é a fonte padrão do Word de 2010? E todo mundo marcou Times New Roman ou Arial. E aí a gente pensa, pô, nós passamos a vida inteira trabalhando com algo chamado ABNT. Professor, não sei o que é ABNT. Então você não fez um trabalho científico, meu caro amigo. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E ele fala, né, que a fonte que é aceitável num trabalho pode ser o Times New Roman ou pode ser Arial. Só que você tem que entender que o Word não é um aplicativo que somente é utilizado no Brasil. O Word é utilizado em todo o mundo. E aí, você sabe qual que é a fonte padrão? Eu vou falar para vocês. A fonte padrão é Calibre. E o seu tamanho? 11. E isso é aplicado em todos os aplicativos do Office, Word, Excel e PowerPoint, tudo bem? Então, Calibre tamanho 11. Normalmente a pessoa marca tamanho 12, Times ou Arial. Por quê? Isso é uma exigência da ABNT, tudo bem? Outra coisa muito importante, quando você, né, vai salvar este arquivo, por exemplo, qual é a pasta padrão que fica armazenado todos os arquivos do Word? Por padrão, pasta documentos. Por padrão, pasta documentos. Tudo bem? Então, entendemos os conceitos básicos. Entendemos que a sua extensão é DocX, sabemos que a sua fonte padrão é 11 do tipo Calibre, sabemos também que ele fica armazenado na pasta documentos e que eu posso abrir, né, uma versão antiga utilizando uma versão nova. Agora a gente vai trabalhar guia por guia, tá? A primeira guia que nós iremos abordar, gente, é a guia arquivo. Como são várias guias, são 8 guias, eu desenvolvi um macete para facilitar o teu entendimento. E o que seria esse macete? Toda guia no Office, você pega uma palavra-chave ou um conjunto de palavras-chave para facilitar o teu entendimento. E qual que seria o conjunto de palavras-chave quando se trata da guia arquivo? Eu costumo falar para o seguinte: estrutura. Mas essa estrutura aqui é uma nova estrutura. Aonde que eu quero chegar? Quando você vai na guia arquivo, gente, significa que você não criou o documento. Você está ou salvando o documento, ou você está abrindo um novo documento, ou você está colocando restrições desse documento. Tudo bem? Duas coisas iniciais que ele cobra para você. Você sabe, né, que eu tenho duas formas de salvar. Salvar e salvar como? E eu te pergunto, você sabe qual é a diferença que existe entre os dois?
Salvar e salvar como, eles são iguais, são funcionalidades semelhantes quando o documento não está criado. Então, se você clicar em salvar ou você clicar em salvar como e esse documento que você está editando não foi salvo, vai abrir a mesma tela. Vai aparecer uma tela para você colocar o nome do documento, o tipo do documento e a pasta documentos. Agora, ele pode perguntar no concurso, como já fez, né, em várias vezes, ele perguntou o seguinte: você já tem um documento que foi criado e você está editando esse documento. Qual a diferença, por exemplo, se você clicar em salvar e salvar como? Se esse documento ele já foi criado, certo? E você clica lá em salvar, o que vai acontecer, gente? Ele vai salvar as restrições e não vai te perguntar para qual que é o local que está sendo salvo. Então, percebam, você clicou em salvar, ele salva as edições e você pouco percebe se ele está alterando o local de armazenamento. Tudo bem? Na verdade, ele nem altera o local de armazenamento, porque ele só salva as edições que você realizou no documento. Agora, imagine só, se você clica em salvar como, ele parte do princípio que você quer salvar uma cópia deste documento. Então, ele vai te perguntar se você quer salvar com o mesmo nome e qual é o local que você quer armazenar. Então, conseguiram entender a diferença? Salvar, ele vai editar as alterações que você realizou e vai continuar trabalhando no documento em si. Salvar como, ele vai te mostrar uma tela para informar qual é o local que você quer salvar. Você quer salvar com o mesmo nome ou quer criar uma cópia? Tudo bem? Outra coisa muito importante. Quando você vai na guia arquivo, né, você tem essa opção aqui, informações. Tá? E aí, a partir dessas informações, você tem essa opção que ela é muito importante, que é proteger o documento. Nós vimos na aula de segurança da informação que nós trabalhamos com a pior raça do mundo, que é quem? Somos nós, os seres humanos. Então, quando você trabalha num local, é lógico que existe inveja, existe, por exemplo, sacanagem, né? Ou às vezes pode acontecer até de forma involuntária, né? Uma pessoa sem querer apagou o arquivo, por exemplo. E você pode prevenir, porque assim como eu falei em segurança da informação, gente, o maior ativo de uma empresa hoje é a informação. Então, o que acontece? Você pode colocar no seu documento proibições, né, ou até as permissões que você quer de algumas especificidades. Por exemplo, eu quero que o arquivo seja aberto somente de leitura. Eu quero que o usuário não tenha acesso à edição do texto. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Aonde que eu vou? Em arquivo e eu vou colocar proteger documento. Ou eu posso colocar uma senha, por exemplo. Se o cara inserir uma senha, ele pode fazer as alterações necessárias. Então, percebam, na guia arquivo, no campo informações proteger documento, você consegue visualizar isso. Tudo bem? E nós temos também verificando problemas. Lembra que eu citei que um documento que foi criado no Word de 2003 pode ser aberto com o Word de 2010? Mas lógico que não vai ter os mesmos recursos. Então, você pode verificar se existe algum erro, pode verificar se existe algum problema. E tudo isso é na guia arquivo. Tem uma coisa importante que já caiu em concurso também, que é o seguinte. A partir da versão do Word de 2010, essa versão que nós estamos abordando agora, é permitido que você salve um arquivo diretamente para PDF. Professor, não sei o que é PDF. PDF é um tipo de documento somente de leitura. O usuário não consegue editar o seu conteúdo. E sabemos que o Word é um documento de escrita. O que seria um documento de escrita? Você pode ver o conteúdo e você pode alterar o conteúdo. Então, ele pode perguntar, como é que eu faço, professor, para converter, digamos assim, um documento para PDF? Simples. Você vai na guia arquivo, clica em salvar como e você muda o tipo dele, que aqui é documento Word padrão DocX. Percebam que você pode selecionar documento Word 97/2003, que vai salvar na extensão .doc, só que eu quero salvar na extensão .pdf. Então, uma vez que você fazendo isso, ele vai salvar como PDF. Então, já caiu um concurso, e não foi poucas vezes. Qual é a guia que permite fazer isso? A guia arquivo salvar como, tudo bem? Bom, próxima guia que nós iremos abordar, gente, é a página inicial, tá? Para que serve a guia página inicial? Quero que vocês anotem isso. Página inicial, palavra-chave. Você já criou o documento e agora você está editando esse documento. Então, toda vez que cair no seu concurso algo sobre edição de texto, você vai só encontrar
na guia página inicial, tudo bem? Então, toda vez que falar sobre a guia página inicial, você vai entender que está editando um texto. E o que cai, professor? Bom, cai os respectivos grupos. Área de transferência, fonte, parágrafo e edição. Bom, eu vou passar o slide aqui, porque algumas bancas costumam colocar os ícones e perguntar para que serve esse ícone. E algumas bancas costumam perguntar onde está esse ícone, ou, traduzindo, qual guia está esse ícone. Então, vamos começar pela área de transferência. Tá? A área de transferência tem esse ícone aqui, que nós chamamos de pincel de formatação. Este aqui, gente. O que esse pincel de formatação ele permite? Tá? O que ele permite? O pincel de formatação ele permite que você replique todas as configurações. Então, imagine só. Aqui eu tenho a palavra João e aqui eu tenho a palavra Kleber. Certo? João aqui está com tamanho 11. E Kleber, vamos colocar que ele está no tamanho 22. Certo? Se eu vou com o meu mouse, clico em Kleber, seleciono o botão pincel de formatação, o que vai acontecer? Normalmente a pessoa vai imaginar como parece um pincel, uma vassoura, que vai apagar o conteúdo. Só que ele não vai apagar o conteúdo, gente. Ele simplesmente vai pegar todas as configurações que existem aqui e vai replicar neste aqui. Quando eu clicar nele, o João, que tinha tamanho 11, vai deixar de ser tamanho 11. Ele também vai ter o tamanho 22. Então, vejam, o pincel de formatação, ele permite replicar as formatações. E aqui eu coloquei somente uma formatação, só coloquei o tamanho 11 para 22. Mas imagine que nesse texto esteja negrito, itálico, alterou o tamanho da fonte, o tipo da fonte, colocou sombreamento, enfim. Se tiver 1 milhão de formatações, ele vai replicar 1 milhão de formatações. Tudo bem? Então, tudo isso graças ao pincel de formatação. Tudo bem? Bom, o pincel, ele replica, mas nós temos um botão que a gente chama de limpar toda a formatação, que é seguido de uma borracha com o texto em cima, que ele apaga, e aí é o X da questão, ele apaga todas as formatações. Olha o exemplo que ele coloca no concurso. Quando você copia um documento da web, você imagina que você está fazendo um relatório, pegando uma notícia, enfim. Quando você copia esse texto ele vem com todas as formatações do local de origem dele. Então, imagine só, se você copiou, por exemplo, uma informação lá no site da LAC, vai vir com as formatações dele, tamanho 15, 16, a cor, enfim. E aí você não quer trazer todas essas configurações, você quer trazer somente o conteúdo. Então, o que você faz? Você copia, cola, seleciona o texto e aperta esse botão mágico. O que vai acontecer com esse botão mágico? Ele vai deixar o seu texto no padrão do Word. E qual que é o padrão do Word? Tamanho 11, calibre e alinhado à esquerda. Tá? Alinhado à esquerda. Então, percebam, o pincel replica, o limpar toda a formatação apaga. Mas aí a gente tem que lembrar que vai apagar somente as configurações. O conteúdo, o texto em si, fica o mesmo. Bom, vamos para o próximo, tá? Bom, gente, negrito, itálico e sublinhado, praticamente ele não cai mais a questão de ícone. Ele vai cair a questão de atalho. Nos concursos de 2007 a 2018, eu fiz um levantamento, começou a cair muito isso aqui, ó. Taxado, subscrito e sobrescrito. O que é algo taxado? É um botãozinho, se você perceber, vai estar escrito ABC, vai ter um risco no meio. O taxado, normalmente a gente utiliza, por exemplo, em monografias, artigos científicos, que o orientador ele vai selecionar aquela palavra e falar o seguinte, está errado. Só que ele não vai colocar como um comentário. Simplesmente ele seleciona a palavra e ele clica nesse botão mágico aqui, taxado. O que vai acontecer? Vai ficar um risco sobre a palavra. A pessoa, ao ver que aquela palavra está com um risco no meio, está com o efeito de taxado, já sabe que aquela palavra está redigida de forma incorreta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai corrigir,
certo? E ele te pergunta, que efeito é esse? Efeito taxado. Normalmente é feito para correção, tudo bem? Subscrito é esse xizinho com 2, né? O 2 ele está sub, né? Ele está abaixo do texto. Onde eu vou utilizar? Ele pode perguntar o seguinte, se você está trabalhando com uma composição química, nós sabemos que é H2O, certo? Esse 2 ele não é na mesma posição que o H e o O. Então, o que você faz? Você tem que selecionar esse 2, apertar esse botãozinho mágico. O que vai acontecer com esse 2? Ele vai ficar abaixo do H, depois você coloca o O e coloca na forma normal. Então, o subscrito, a fonte fica abaixo. E você normalmente tem um hábito feio de ficar dando enter e pular para a próxima linha. Isso aí não é legal, isso aí não é padrão do Word, é subscrito. Agora, imagine que você está fazendo um orçamento, ou, por exemplo, está querendo tirar um relatório e colocar potência, 2 elevado ao cubo, uma coisa bem básica. E aí, o que acontece? Se você digitar, fica dessa forma, né? Mesmo que você diminua o tamanho da fonte, ele não vai seguir o padrão. E aí você coloca o 3, seleciona ele e vai nesse botão aqui, sobre acima. Então, ele vai ficar acima do texto. Então, subscrito abaixo, sobrescrito acima e taxado um risco no meio. Então, matamos mais esses botões, tudo bem? Bom, outro campeão de concurso público, esse P, né? Só que esse P invertido. Esse P invertido se chama mostrar caracteres não imprimíveis. O que é mostrar caracteres não imprimíveis, gente? São todos os caracteres que não saem na impressão. Ah, mas o que não sai na impressão, por exemplo? Espaçamento, quebra de linha, né? Início de parágrafo, fim de parágrafo. Tudo isso que não está, digamos assim, visualmente, né? Ele vai aparecer na hora que você clicar nesse pezinho invertido. E esse pezinho cai praticamente em quase todo o concurso que tem o conceito do Word em si. Tudo bem? Então, esse pezinho ele serve para mostrar caracteres não imprimíveis. Tudo bem? Bom, esse A e Z com a seta para baixo. Para que serve isso? Você consegue classificar, tá? O que é classificar? Você pode colocar na ordem. Ah, eu estou com uma lista de presença e aí eu quero colocar em ordem. Você pode apertar para selecionar tudo e apertar nesse botãozinho aqui, o A e o Z, que ele vai classificar e filtrar para você. Bom, esse A maiúsculo e esse A minúsculo é chamado de maiúsculos e minúsculos. Tá? Para que serve esse botão? Esse botão ele permite você fazer uma correção. Às vezes você está trabalhando sem querer, a gente não tem nenhum hábito de ficar... Algumas pessoas não têm o hábito, né, de prestar atenção na escrita, né, e vai conversando. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com o melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então, está aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$ 25,00. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá.